Bem-vindo a todos. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma partida que eu joguei no Brasileiro Absoluto de 2024. Essa partida eu tava de brancas e a minha situação no torneio atualmente, né, era a seguinte. Antes de começar a falar sobre como foi minha situação no torneio, eu vou primeiro dar uma leve passada e explicar quais são as formas e também como foi a forma que eu tava tentando conseguir, né, o título de mestre nacional. Porque a partir da nossa Confederação Brasileira de Xadrez, né, CBX, tem algumas formas possíveis. A primeira dessas formas é você conseguir a partir de algum torneio que você precise ficar em uma determinada colocação mínima, por exemplo, quinto, quarto, terceiro, segundo ou primeiro lugar. A segunda forma é você começando a subir seu rating presencial, seja na CBX ou na FIDE, e chegando no rating de 2200, em qualquer uma delas. E por último, a forma que eu fui buscar, conseguindo em alguns torneios específicos a titulação de forma direta, né? Você ganha diretamente, você não precisa de rating nem nada desse tipo, porém você precisa de uma performance específica. Ou seja, precisaria fazer alguma porcentagem de pontos nesse torneio, e no meu caso eu precisava fazer 60% nas primeiras 10 ou 11 rodadas, resumindo. E eu tava na 10ª rodada, podendo conseguir esse título, já que eu tava com 5 pontos em 9 rodadas. Se eu conseguisse, eu chegava a 6, né? E nessas primeiras 10 rodadas, o que já me garantiria o título de mestre nacional. Resumindo, eu enfrentei aqui um adversário de 1903 de rating FIDE, né? Ele era mestre nacional, na época eu tava com 1860, e aqui eu abri com E4. Uma coisa interessante dessa partida, que eu acho legal ressaltar, é que antes de ir para essa partida, né, que aconteceu de tarde, eu acabei acordando 5 da manhã porque o meu hotel ele ativou um alarme de incêndio às 5 da manhã, o hotel onde eu tava ficando, né? E eu acabei descendo de escada, né? Porque imaginei eu que fosse um incêndio, eu não ia arriscar minha vida. Só que depois de descer 7 andares de escada, eu tava no 7º andar, se eu não tô enganado, eu cheguei lá e era um alarme falso, então eu tive que subir outros 7 andares de escada, porque tinha muita gente ocupando o elevador, e eu acabei não muito certo, assim, eu fiquei muito cansado, eu tava com dor de cabeça, e foi péssimo, porque eu tava num momento extremamente importante, né, mas acabou acontecendo, então uma história engraçada. Eu acabei entrando nessa partida um pouco desorientado, digamos assim. Então, ele seguiu jogando aqui com E5, e a gente vai entrar aqui num gambito escocês, né? Que eu já falei várias vezes que eu gosto aqui no canal, né? Já joguei em algumas partidas também. E conseguem ver que nessa posição eu tô quase dando aqui um peão, mas essa abertura ela é uma abertura normal, né? O meu objetivo aqui é desenvolver de forma mais rápida, e o meu adversário aqui ele conhecia a abertura, ele conhecia todos os lances, né? Então ele seguiu jogando aqui o correto, ele jogou bispo C5 defendendo o peão. Essa teoria ela é um pouco desconhecida, então o meu adversário aqui ele realmente é muito bem preparado. Eu conversei com o meu adversário depois da partida e ele realmente conhecia essa linha, tinha preparado inclusive contra mim, se eu não estou enganado. E enfim, eu segui com C3. O tema todo desse lance aqui, caso você capture o peão, eu tenho um bispo por F7. É um teminha aqui muito famoso nessa posição aqui, porque caso você capture aqui esse bispo, eu te dou um duplo, né, recuperando minha peça e com juros, porque o seu rei agora ele tá no centro do tabuleiro. Então, ele não seguiu jogando dessa forma, ele jogou cavalo F6, desenvolvendo, né? Eu joguei E5, atacando o cavalo dele. Ele jogou mais um lance que é o tipo nessa posição, inclusive o único lance que mantém a igualdade, que é D5, que caso você tente, por exemplo, pular com o cavalo, saltar e tentar tirar ele daqui, eu sempre vou ter lances que perseguem esse cavalo e que causam problemas aqui para a posição do meu adversário, por exemplo, bispo D5, onde eu estou atacando esse cavalo aqui e ele está sem casas, né? Ele teria que jogar um lance como esse, como último recurso, né? E depois jogar esse cheque, mas de toda forma ele está com uma peça a menos, não seria muito legal para ele. Então, ele conhece a teoria, né? Ele seguiu jogando com D5, bispo B5, cavalo E4, toma e bispo B6, e tudo isso é teórico, são lances comuns, né? Lances estudados já. E a gente vai seguir jogando aqui de uma boa forma a abertura, né? Eu sigo jogando com roque, protege meu rei. Ele joga o bispo G4, já colocando uma pressão aqui no meu cavalo cravado. Eu joguei o lance cavalo C3. Esse lance aqui ele é bom, eu tô colocando pressão no centro, tô desenvolvendo uma peça. E ele joga o lance roque. Nessa posição eu já tô um pouquinho pior, né? Mas o que acontece é que esse cara, ele tinha especificamente muitas partidas nessa posição. Eu não cheguei a ver as partidas dele, coisa que eu deveria ter feito,
mas ele conhece muito bem, né? Então os lances aqui na abertura são realmente muito bem jogados da parte dele, e eu vou começar a sofrer um pouquinho, né? Eu capturei aqui o cavalo dele em C6, é um tema típico no gambito escocês, onde você captura esse cavalo para potencialmente começar a expandir na ala do rei e tal. Só que percebe que eu não tenho essa liberdade toda, porque normalmente nesse tipo de linha o meu cavalo ele consegue sair, né? E nesse caso eu não consigo tirar esse cavalo, né? Ele tá cravado. Então eu vou sofrer um pouquinho. Aqui eu já cometi a minha primeira imprecisão. Eu joguei o lance bispo E3, mas a ideia do meu lance é realmente manter aqui meu peão sólido e defendido. Só que ele imediatamente quebrou, né, essa minha ideia com o lance F6. Porque agora o meu centro ele tá sendo rompido, né, de maneira imediata e eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu simplesmente ficar parado, vamos supor que jogue um lance H3, ele pode capturar em F3 aqui. Se eu capturar de dama já tá levando, inclusive, o tema de descoberto. Se eu capturar de peão, ele pode capturar em C3 e depois capturar aqui o peão em E5. E percebam que, além de ganhar um peão, praticamente, porque ele tá atacando o peão de F3, ele também tem um centro melhor e, logicamente, o meu rei tá exposto, né? Então ele pode começar a me atacar. Por causa disso, eu cheguei numa conclusão de que eu não gostaria que essa torre fosse aberta. E por causa disso, eu joguei o lance C6. Porém, esse lance também é uma imprecisão. E percebam que esse lance ele sim traz algumas ideias. Por exemplo, caso aqui o meu adversário ele siga com o natural bispo por E6, que é um lance que simplesmente captura o meu peão e fica com um peão a mais, eu teria um lance aqui interessante que é a dama C2, com a ideia de ficar de olho ali no peão de C6 e também capturar aqui o cavalo de linha E4, recuperando o peão de volta. Então um lance natural tipo bispo F5, né, para tentar colocar o bispo aqui nessa cara da minha dama, eu posso capturar em C6, e depois da captura em F3, que você pode jogar, né, para tentar quebrar a minha estrutura, essa posição aqui, ela é empatada, né, ela tá em igualdade, porque por mais que minha estrutura esteja quebrada, você não consegue explorar ela, né, você não tem um bispo incrível aqui na diagonal, muito menos eu, mas as suas peças não passam, né, de maneira agressiva. A sua dama, ela tá sendo controlada pela minha dama, se você jogar a dama D6 eu posso capturar, né, por exemplo. E essa era a minha ideia. Porém, ele jogou uma ideia um pouco melhor, digamos assim, que é o lance F5. É um lance muito interessante e muito forte, porque ele prepara o lance F4 e começa a deixar as minhas peças super mal. Então, eu joguei um lance importante, que é o lance dama C1. O lance dama C1, ele justamente defende a ideia do F4, porque eu tenho duas peças atacando nessa casa. Porém, ele também permite um lance que parece que dá muito medo, né? Que é o lance que foi jogado, né? O lance bispo por F3. Que é um lance que, como eu disse, dá medo porque depois dessa tomada, o meu rei, ele começa a ficar muito exposto. Então, ele pode ter ideias de tentar começar a me atacar aqui, seja torre F6, seja dama F6, seja tentar passar esse cavalo aqui para algum local melhor, como esse aqui, mas de toda forma ele consegue, né, ter essas ideias de ataque. Porém, a minha ideia, na verdade, era eu atacar ele, e vocês vão ver que isso vai acontecer na partida. Recentemente, em um vídeo que eu postei contra um candidato a Mestre Feed, em uma partida de rápidas, eu mostrei uma ideia muito parecida com essa, que eu gosto muito de usar, que é instigar a captura de alguma peça aqui minha em F3 para abrir a coluna G e começar a criar temas de ataque. Então, seja avançando o peão de G ou permitindo essa captura, percebam que quando eu abro, né, essa coluna G aqui do tabuleiro, né, eu permito no futuro que o meu rei venha para H1 e minha torre para G1. E esse é um plano que eu acho muito interessante em muitas posições, porque me permite criar um contra-jogo, né? Então, ele capturou em C3, eu recapturei de peão mesmo, mantendo uma estrutura sólida, e agora o meu bispo está um pouco mais livre, digamos assim, né? Ele jogou o lance dama D6, com uma ideia simples, ele vai capturar esse peão, coisa que não tem como eu defender. Vocês podem perceber que mesmo se eu jogar um lance como torre 1 tentando defender, ele pode sim capturar em E6. E, bom, eu não tenho descobertos úteis aqui com esse bispo. Então, de toda forma, eu segui jogando com o lance bispo F4, que é um lance muito bom, porque a minha ideia aqui é que a minha compensação por esse peão a menos, que foi o que ele fez, né, ele capturou, é que eu vou ter um bispo super ativo e super forte aqui na casa de E5. Se vocês forem comparar, inclusive, esse meu bispo aqui em E5, ele é muito mais forte, né, do que esse bispo aqui em B6, que está batendo aqui nesse peão de D4. E percebam como essa ideia, ela também ela
colabora muito com a ideia do torre G1 que vai chegar em algum momento, porque o meu bispo ele já tá mirando no ponto de 17. Então vamos supor que minha torre ela tivesse em G1 já, agora, né? Eu poderia estar capturando aqui o ponto de G7 e criando uma ameaça na posição dele, né? Agora ele jogou o lance dama G6, que eu acho que vocês já conseguem pensar, né, o porquê que é um erro depois de tudo que eu disse, pelo simples fato de que o meu plano, quando eu joguei ou permiti, né, ele tomar aqui em F3 e abrir a coluna, era justamente passar uma torre aqui para a coluna G. E com o lance dama G6, ele, além de estar colocando a dama direto nessa coluna G, ele também está me dando um tempo, porque eu já queria jogar o lance RH1, né? Então não tem o porquê eu não jogar esse lance. E depois de dama H5, que ele jogou para tentar atacar aqui o meu peãozinho F3, percebam que se aqui atrás, né, ele tivesse jogado um lance talvez um pouquinho mais calmo, né? Por exemplo, dama F7, enfim, tentando passar aqui a dama para H5. Se eu quisesse manter a mesma ideia de jogar RH1, eu teria que eu mesmo gastar um tempo. E aí ele poderia usar esse tempo para fazer outras coisas, por exemplo, jogar um lance F4, para tentar barrar aqui esse bispo de poder voltar, né? E etc. Então, eu segui jogando aqui, claro, RH1. Dama H5 ele ataca o meu peão de F3. Eu joguei o lance Dama F4, com a ideia de defender o peão de F3, claro, né? Eu não quero que ele caia. E também melhorando minha dama. Ela estava aqui em C1 muito passiva e agora ela pode tentar colaborar com um ataque que vai acabar chegando aqui, né? Meu próximo lance com certeza vai ser torre G1. Ele jogou o lance G5, e percebam que esse lance ataca a minha dama. É um lance interessante, porque por mais que ele esteja expondo o rei dele, é também uma forma de tentar limitar o meu ataque, já que se ele tiver espaço e os meus peões não, desculpa, os peões dele começarem a limitar minhas peças, eu não vou conseguir atacar ele, né? Então, eu joguei torre G1, como eu disse, o meu próximo lance realmente seria esse aqui, né? Com a ideia de cravar o peão, né? Ele não pode capturar minha dama, e além de tudo eu estou também ameaçando capturar o peão de G5, o que é uma ameaça bem grave, né? Ele acabou jogando no lance H6. Percebam que em nenhum momento, até agora, depois de dar um F4, né? Claro que a minha dama estava ameaçada, mas depois de H6, em nenhum momento eu vou conseguir nem pensar em cogitar em jogar um lance como o bispo C7, porque, como eu já expliquei, né? O bispo dele em B6, ele é uma completa porcaria, ele não tá fazendo absolutamente nada na partida, enquanto tem um bispo aqui em E5 muito forte, tirando casas importantes do rei dele, e criando temas de mate até, dependendo das linhas, né? Então não existe um mundo onde eu troco esse meu bispo pelo bispo dele em B6, por mais, né, que eu esteja ganhando um peão nessa troca. Mas não vale nem um pouco a pena, né? E eu avaliei isso durante a partida. Então depois de H6, eu segui tentando causar problemas aqui na ala do rei. Porém aqui nessa posição tinha um plano muito interessante que eu vou mostrar. O lance jogado foi o lance torre G2, a minha ideia com torre G2 é passar a minha última peça para o jogo. Percebam que minha torre de A1 ela ainda não está fazendo muita coisa. Agora, eu tinha um plano muito interessante aqui, que é o lance A4. E esse plano, ele meio que visa jogar contra esse bispo aqui, que é uma porcaria, aqui em B6. Porque esse lance ele vem com a ameaça de jogar A5. A ideia é prender o bispo e capturar ele, claro, né? E eu ficaria com uma peça a mais. Agora, caso meu adversário jogue o natural, que é A5, tentando barrar aqui a expansão, né? Percebam que esse bispo ele fica quase sem perspectiva de vida a partida toda, porque ele não pode mais vir para 5, nem para D4, ele não consegue fazer nada, né? O peão está defendido. E agora você não consegue nem sequer mais direito manobrar ele para qualquer casa, porque se você passar para B8 ele também não está fazendo nada. Então percebam que ele vai ficar meio que preso para sempre, né? O único plano que você poderia ter para tentar abrir ele seria o lance C5. Agora, não foi o que foi jogado, né? Eu acabei não encontrando essa ideia e também eu estava mais focado em tentar, sim, atacar esse rei exposto, né? A4 é um lance complicado porque você está jogando pelas duas alas, sempre é um lance difícil. Então aqui eu segui realmente com torre G2, que não é o melhor lance, mas é uma ideia interessante. E depois de rei H7, tirando o rei da cravada e consequentemente atacando a minha dama, eu simplesmente voltei a minha dama, defendi ela. Ele jogou F4, eu joguei cheque. Ele tapou de dama, todos os lances muito naturais, né? Ele tá simplesmente tentando expulsar minha dama daqui. Eu dei cheque, ele cobriu. Percebam que eu de jeito nenhum vou querer trocar. Por mais que seja uma possibilidade eu trocar aqui e talvez jogar H4, alguma coisa assim, mas eu não quero trocar pelo simples fato de que eu tô tentando atacar esse rei exposto dele. E eu não vou perder minha iniciativa dessa forma, né? Eu não vou capturar aqui e ponto final, né? Não tem por que eu fazer isso.
eu só estaria aliviando a pressão para ele, né? Então, por causa disso, eu recusei as trocas das damas, né? Joguei o lance dama D2. Percebeu que a posição aqui ela tá igualada. E é muito difícil aqui avançar. Ele jogou o lance bispo A5, tentando ficar de olho aqui nessa diagonal, né? Percebam que o bispo dele realmente não tá fazendo muita coisa aqui nessa casa, em B6 no caso. Aqui em A5 ele tá pelo menos tentando fazer alguma coisa. Então se minha dama sair de mau jeito, ele pode acabar capturando aqui meu peão em C3. Eu joguei o lance torre de A, G1, dobrando aqui na coluna. E eu também tô, talvez, em algum momento, pensando em jogar lances como H4 e temas desse tipo. E também estou criando uma ameaça que vocês podem tentar observar, né? Que o fato aqui do peão de G tá cravado, criar possivelmente ameaças de, por exemplo, bispo por F4, porque se ele passar um lance aqui, caso jogasse bispo por F4 e ele capturasse, eu poderia capturar a torre, e depois dessas tomadas eu estaria ganhando aqui uma qualidade, e consequentemente a partida, porque além da qualidade, minha torre também está ativando, está entrando nas sétimas, duas torres, ele está muito mal, né? Agora, ele tem um lance interessante aqui, se jogar bispo para F4, inclusive, que era bispo C3, que era um lance que mantinha a igualdade, né? Mas, de toda forma, a ideia era ameaçar coisas desse tipo. Ele jogou o lance dama F5, tirando a dama dessa cravada, dessas duas torres dobradas aqui, né? Consequentemente, essa ideia aqui não existe mais. Eu joguei o lance torre G4. Esse lance aqui ele é muito interessante e ele vem com uma ameaça que eu espero que vocês tenham percebido, né? E depois do lance torre de A, D8, o meu adversário ele não percebeu a minha ameaça. Que não era uma ameaça tão simples, mas era uma ameaça que ele deveria ter percebido, né? Porque esse lance aqui, ele vem com uma ameaça relativamente grave. Ele acabou não vendo, jogou um lance torre de AD8, tentando melhorar uma peça que estava parada, o que na teoria é muito bom, porém permite um lance que eu joguei, que começa a minha iniciativa nessa partida, né? Começa que eu começo a finalmente ter alguma vantagem, né? Que até agora não tinha aparecido. Eu joguei o lance torre para F4, sacrificando a torre, mas com uma ideia muito clara. Caso ele capture essa torre, eu tenho um lance torre G7, já que esse meu bispo, como eu expliquei, ele é um bispo muito, muito forte, cortando várias casas e que permite que minha torre ela invada. E depois de rei H8, eu teria uma sequência de lances aqui para começar. Tenho torre G5, que já ganharia aqui a dama do meu adversário. Mas, de toda forma, eu não precisaria nem jogar esse lance. Eu poderia realmente só, por exemplo, depois manter as minhas peças aqui, jogar um lance como dama E1, tentando passar a dama, né, para G1 aqui e, enfim, começar algumas ideias de ataque, porque essa cravada e esses sistemas de descoberto são infinitos, resumindo. Ele não tem como defender. O lance possível aqui seria torre F6, né, tentando defender dessa forma, né, mas eu jogo o lance torre F7, explorando aqui a cravada, né, e também colocando pressão aqui nessa torre. Percebe como não tem muito o que fazer, a posição dele fica toda presa, né, e morta. Então, por causa disso, o meu adversário ele não capturou a minha torre, porque por mais que ele tenha pedido um peão importante e furado esse lance, ele não quer perder a partida. Ele jogou o lance dama G6, mantendo, né? E depois do lance capturando em F8, torre para F8 e dama E3, tentando melhorar um pouquinho a minha dama, e ficando de olho aqui em invasões aqui na casa de E7, eu teria a possibilidade aqui de jogar umas como torre G3 com a ideia de torre H3, mas eu acabei não vendo essa ideia durante a partida, porque não parecia muito claro. Essa torre aqui em G3, além de defender o peão de F3, não fazia muita coisa, né? Faz mais sentido defender de dama, porque essa dama também tem uma ideia extra, né? Que é entrar ali na casa de E7. Então, depois de torre B8, com um plano, né, de começar a infiltrar e melhorar a torre dele, aqui eu joguei o lance rei G2, melhorando, né, o meu rei, deixando ele um pouco mais seguro. Percebe que em H1, com o meu rei em H1, se em algum momento eu tirasse essa torre, eu ficava à mercê de cheques aqui de dama, né, e também cheque de torre, o que eu não gostaria. Torre B1 também era uma ameaça, é possível que ele trocar as torres, eu não gostaria que ele quisesse trocar, né? Aqui ele poderia jogar a torre B1, mas é diferente, porque depois das trocas percebe que essa dama está se afastando demais aqui do tabuleiro. Eu teria um lance interessante, que é bispo C7, com o tema de que se ele capturar, ele está levando um duplo, mas não seguiu assim. Depois de rei G2 e torre B2, eu joguei aqui um lance muito interessante. Eu considero esse lance aqui um dos lances mais importantes da partida, porque por mais que ele não seja um lance que funciona de maneira prática, porque ele tem defesa,
ainda é um lance que causa problemas para o adversário e foi muito importante para conseguir uma vantagem vencedora aqui, que foi o lance C4. O lance C4, ele não é o melhor lance da posição, mas ele tem uma ideia muito interessante, que é ameaçar o lance dama 3. Então, caso você capture aqui o peão em C4 de maneira desleixada, eu jogo dama 3, atacando a sua torre e atacando o seu bispo. E se você tentar defender os dois, eu posso jogar o lance dama F8 e percebe como essa minha dama infiltrando, ela é muito forte, ele tem que tomar muito cuidado aqui para não levar mate no próximo lance, praticamente. Se você tentar jogar um lance como esse, por exemplo, tentando barrar aqui a minha dama, né? Eu jogo o lance dama E7 e o seu rei tá praticamente sem casas. Depois de rei G6 dama F6, né? Você tá tendo que fugir para casas não muito interessantes, né? Percebe que o rei fica muito exposto. Então, é realmente uma ideia legal. E mesmo se você não fizer isso, jogar o lance que ele jogou, que foi o lance torre por A2, que é uma imprecisão, eu ainda posso capturar e percebe que isso abre uma coluna aqui na posição que é muito importante porque eu posso começar a invadir. Mas antes de passar para o próximo lance, eu preciso explicar o que foi que eu pensei durante a partida. Porque nessa posição eu vi um lance que parecia muito bom, que é o lance dama B3. Porém, esse lance ele não me pareceu ser tão bom assim, porque ele poderia simplesmente tirar essa torre daqui, né? Ou jogar o lance dama C2. Eram duas possibilidades que eu tinha pensado. Tanto dama C2, tanto tirar a torre, por exemplo, para D2. Porém, esse lance perde. Perde porque depois de dama por D5, eu posso permitir que ele capture em F2. Assim, que é um lance que dá muito medo, né? Honestamente. E depois de rei H1, tá absolutamente tudo defendido e ele não tem como defender. Ele tá levando mate na posição, é mate forçado. Mas percebam que nessa posição aqui, a gente já estava entrando em apuros de tempo. Eu e meu adversário, a gente já estava baixando dos 10 minutos do relógio com certeza. E eu estava com muito medo aqui de acabar desperdiçando a vantagem, porque claramente a minha posição ela era boa. Então, por mais que eu tenha visto aqui o lance dama B3, dama C2 parecia refutar, e dama D5 e dama F2 não chegou nem a passar pela minha cabeça. Eu quis evitar. Então, para evitar isso, por mais que dama B3 fosse o correto e o lance que ganhava, eu acabei jogando o lance torre C1, que é um erro grave, porque eu perco totalmente a minha vantagem por causa de um lance que é muito interessante, que é o lance G4. Esse lance aqui, ele é um lance que começa a explorar o fato do meu rei também estar exposto, né? E não tem muito o que eu fazer, porque por mais que a minha torre esteja ativa, eu esteja tocando peão de C7, isso não vai me levar para lugar nenhum, né? Aqui a posição ela vai igualar, é complicado, né? Ela vai igualar definitivamente. Então, se eu tentar F4, por exemplo, para não abrir a coluna, ele pode jogar torre C2 tapando aqui a coluna C, né? E agora a gente vai trocar e entrar numa posição empatada. Ou seja, se nessa posição o meu adversário achasse esse lance, muito provavelmente a partida empataria e não teria toda essa história aqui para contar, né? Porém, infelizmente, depois de torre C1, aqui o meu adversário ele acabou trocando, digamos assim, a ordem. Percebem que torre C2 é um lance muito possível em muitas linhas, né, para tentar eliminar aqui essa coluna, né, a atividade de minha torre para essa coluna. Porém, o adversário ele acabou jogando na ordem errada e jogou torre C2 direto, o que é um erro muito grave. Eu vou parar um pouquinho aqui, vamos ver se vocês conseguem achar qual que é a sequência que ganha aqui para as brancas. Eu fiquei, depois desse lance, um pouco... Eu desconfiei um pouco porque é muito esquisito esse lance. A linha não é tão complicada e eu vi realmente rápido. Então aqui com as mãozinhas tremendo, né, e um pouco feliz já, né, porque eu percebi que eu tava ganho. Eu joguei o lance torre pro C2, que é o único lance que ganha, e depois de dama pro C2, percebam que essa dama ela se afastou muito do rei do adversário. O rei tá muito exposto, porém um lance como bispo F6 não funciona, por mais que ele esteja tentando invadir aqui, porque ele consegue esconder o rei dele com um lance como rei G6, né? Atacando meu bispo, e se eu tentar de alguma forma ativar, ele consegue sempre encontrar formas de defender de forma ativa. Então aqui tem um lance muito complicado de se achar, que é o lance bispo E1, onde ele sacrifica o bispo, né? Percebam que o bispo está caindo, e permitem também o cheque aqui em G7, até dama H7 está chegando, porém tudo isso não funciona. Então, se ele joga dama G7, eu posso jogar rei H5 e não rei F5, né? Rei F5 levaria dama H7. E percebam que, por mais incrível que pareça, o rei tá seguro, né? E depois de dama F7, que é de novo um lance que parece fazer sentido, e rei H4 com um rei super na frente aqui do tabuleiro, não tem como defender o mate. Aqui as pretas estão completamente ganhas, né? Então, percebam que a composição ela é realmente muito delicada.
Porém, o lance que eu joguei é o lance que ganha imediatamente. Eu joguei o lance dama 3, que é um lance muito importante, porque essa dama aqui, ela tá entrando na casa de E7, não por essa coluna, mas sim pela diagonal, né? Aqui de A3 até E7. E além de tudo, ainda como um brinde, eu ainda tô atacando aqui o bispo dele em A5. Um bispo que, se cair, ele tá completamente perdido, né? Claro, peça menos. Um lance que eu imaginei que ele fosse tentar jogar é o lance rei G6, dama G6, né? Pra tentar manter ainda a posição. E eu tava até com medo aqui de linhas como o G4, né? E poderia tentar algum perpétuo. Só que aqui o meu adversário, ele me falou depois da partida que ele acabou desesperando. Ele viu o bispo caindo, ele viu a ameaça, mas ele tentou um lance desesperado para, caso eu errasse, ele conseguisse alguma coisa. Mas esse lance claramente é um erro. Depois de dama E7 cheque, rei G6 e dama G7. Aqui o meu adversário ele abandonou a partida, ele desistiu, porque no próximo lance ele vai levar mate, independente do lance que ele jogue. Eu tenho dama pro G4, que leva mate no tabuleiro, e eu consegui, felizmente, ganhar essa partida aqui, que foi uma partida muito importante, como eu disse. É uma das mais importantes que eu já joguei, com certeza. E foi uma partida muito interessante, eu gostei muito dela. Tem ideias muito legais aqui que podem ser usadas. O C4, por exemplo, é um lance interessante, por mais que não seja o melhor. Torre para F4, que é um teminha tático legal. E tem muitas ideias legais. Se a gente for dar uma olhada aqui na precisão, percebam que tanto eu quanto o meu adversário fizemos uma precisão um pouco abaixo. Eu fiz 86.6, meu adversário 76, mas foi porque entrou numa posição super complexa. Se eu passar aqui os lances, vocês vão ver que boa parte dos Zeus foi mais aqui para a parte do final do jogo, né? Onde, por mais que a gente acertou muitos lances, a gente acabou não acertando as melhores ideias o tempo todo. Por exemplo, aqui ele furou esse lance, né? E depois de algumas linhas, eu acabei conseguindo, né, uma vantagem, por mais que não tenha jogado da forma mais precisa possível, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Essa partida aqui, ela realmente é muito importante. E eu agradeço também o pessoal que tá assistindo os vídeos, né, que tá acompanhando. Eu vi que o último vídeo que eu fiz, né, de jogando... Do vídeo sobre as partidas presenciais deu muito certo. Assim, dentro do limite, deu uma boa quantidade de pessoas vendo, comentando, né? Então eu fiquei feliz de poder estar compartilhando, né? Porque eu acho que é o que eu mais gosto de mostrar, são essas minhas partidas, de partidas pensadas, né? Que são um pouco mais profundas e que trazem um pouco mais de complemento, eu acho que até pro xadrez de quem tá assistindo. Porque, claro, rápidas a gente tenta, joga uma coisa e outra, mas no geral, e até blitz, né? Mas no geral acaba sendo um pouco, às vezes, né, vazio, porque não é uma coisa tão... como posso explicar? Não é uma coisa tão bem pensada, né? A gente não tem tanto tempo pra elaborar e pensar nossos lances. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o like, né? É legal. E se inscreve no canal também. E valeu! Uma boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo.